Fala galera do Você Pode Podcast, o podcast do empreendedorismo. Quero começar esse episódio com a seguinte pergunta: você sabe qual é a estratégia que vai fazer você ter sucesso no digital? Quero desejar bom dia a todos que estão nos acompanhando, Spotify, Instagram, YouTube. Você que está aí na sua casa, viajando, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio, número 31. Já quero desejar meu bom dia a todos os meus amigos e bom dia aos nossos às nossas convidadas especiais, Natália e Suelen. Sejam bem-vindas. Bom dia, valeu gente, obrigada pela oportunidade, muito legal estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Bom dia, gente, obrigada pelo convite, é um prazer fazer parte do episódio 31, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Então, todo mundo está curioso. Quero desejar meu bom dia a vocês, aos meus amigos aqui do estúdio, para vocês contar um pouquinho o que é a empresa. Bom, nós somos uma agência de marketing, nós iniciamos em 2018, lá em São Paulo, morávamos lá e aí a gente iniciou a agência lá. Naquela ideia de cidade grande, né, trabalhando de forma home office, e aí foi desenvolvendo de uma forma muito positiva. Logo em seguida entrou a pandemia. E a pandemia, diferente do que aconteceram com muitos nichos, com muitas áreas que fecharam, que foi ruim, pra gente foi excelente, assim, a gente fala que, obviamente, foi um momento muito triste, mas para a empresa foi bom porque foi um momento que vários empresários entenderam a necessidade de estar no digital. Quem já estava começou a investir mais, quem não estava entrou, e quem não conhecia falou, preciso entrar nesse negócio aí, porque parece que é o que vai me fazer minha empresa acontecer. E aí, durante a pandemia, nós tivemos um crescimento legal e tivemos que voltar para Araras, assuntos familiares, né? Que nós somos de Araras. E aí voltamos para Araras e desde então a gente atende alguns clientes Araras, região, São Paulo. Como a nossa equipe trabalha toda de forma home office, e nós pegamos clientes a nível mundo, eu diria. Então nós já atendemos pessoas em Nova York, temos clientes em Salvador, temos clientes em São Paulo. O digital faz isso, né? Digital faz isso. E por a gente ter uma equipe home office, isso fica muito fácil, porque a gente consegue pegar profissionais bons em qualquer área, em qualquer lugar do Brasil. Ou Fica fora do Brasil. limitado geograficamente, né? Tipo, vou precisar das pessoas que estão aqui. De repente, Exato. tem pessoas profissionais que estão em outras cidades, em outros ambientes, com outras experiências que vão agregar para o time de vocês. Você sempre foi de Araras? Não, eu sou goiana. Goiânia. E você? Não, eu sou nascida aqui, adoro Araras, morei 8 anos na capital, trabalhei em multinacional, vivi a loucura que é São Paulo. E acho que, como a Nath estava comentando, quando veio a pandemia, a gente entendeu que talvez, na verdade, assim, viemos muito por pandemia, por questões familiares, mas a gente veio muito com uma ideia de democratizar o marketing. Então, por que democratizar? Quando a gente está na capital, quando a gente está ali em grandes empresas, a gente vê que o marketing de qualidade ele fica muito limitado a grandes empresas. Então, empresas que têm um alto dinheiro para investir, que estão dispostas a pagar caro ou que têm uma equipe de marketing alocada dentro da sua empresa e aí pega alguns prestadores de serviço, algumas agências para compor esse todo. Oportunidade só para os grandes, né? Exato. No caso, quem olha pequenininho ali fala, nossa, nunca vou conseguir ter um marketing desse. Exato, e isso era uma coisa que me incomodava muito, assim. Eu trabalhei em uma das maiores agências de marketing do país, a W. McCann, que é do Washington Oliveto, então eu via muito Nestlé, Globo, e aí eu falava, gente, tem muita coisa boa que deveria ser levada para empresas menores, que ajudariam a empresa a crescer. E aí começou o start da agência, assim. Então, como trazer um marketing de qualidade, como trazer conhecimento de forma acessível, impulsionando não só os grandes, mas os pequenos e médios também, dentro da realidade de cada um. Assim, tem uma história antes, né? Que eu tô curioso para saber, porque marketing, hoje vocês atuam, mas como que surgiu a vontade por marketing? Porque o que você trouxe das empresas que você gostaria de ser mais acessível, você já estava atuando no marketing, Sim, né? Na agência. sim, sim. Aí tem alguma coisa antes que você falou assim,
Eu acho que vou me dar bem aqui, né? Tanto a pergunta para a Suelen quanto para a Natália. No meu caso, eu cresci num ambiente onde respirava-se marketing. Minha mãe trabalhava com marketing há muitos anos atrás, quando o marketing ainda era jornal. Panfleto, né? Entregando panfleto na rua. Lembro da minha mãe falando, vendendo artes que sairiam no jornal no domingo, e aí a página toda, um quarto da página. Então eu pequenininha ia com Lista elas. telefônica. Lista telefônica. Muita gente que vai assistir nunca nem viu uma lista sei telefônica. o que é lista Marcelo. Não que eu conheça, mas eu já ouvi falar. Lista amarela, lista dos empresários. Guia Real, 2008. Guia Real. É real. Então, no meu caso, foi isso, assim, minha mãe trabalhava e aí eu muitas vezes acompanhava ela, às vezes de finais de semana, e eu fui criando gosto. Então, minha mãe acho que começou a fomentar um pouco de forma muito natural esse gosto, e aí eu fui acompanhando, aí na época tinha que escolher uma faculdade legal, eu fiquei em dúvida entre duas coisas absolutamente nada a ver uma com a outra, que era gastronomia ou marketing. Bem parecido, né? Pois é. Apesar que a gastronomia tem apresentação ali também, né? Então, uma imagem. tem alguma coisa, né? Mas, e aí eu acabei fazendo a primeira faculdade, gostei muito, me identifiquei na área. E daí pra frente, só especialização, fiz outras faculdades correlacionadas ali, as coisas aconteceram. Legal. Eu, como disse, sou de Goiás, né? Nascida em Goiás, mas vim para Araras muito, muito nova. Eu tinha 9 anos de idade quando meus pais decidiram dar pra cá, né? E aí a gente foi fazendo a vida. Mas eu já tenho uma criação mais para uma pegada militar, assim. Então, meu pai foi militar, meu irmão era militar. E aí eu queria ser militar. Então, acho que nas 20 e pouquinho, eu fiz o concurso, entrei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fui policial militar durante um tempo. E aqui em Araras trabalhei e depois fui para São Paulo. E em São Paulo, trabalhei em várias áreas da Polícia Militar, mas uma delas foi na área de marketing da Polícia Militar. Mas antes de entrar na polícia... Marketing na polícia? Como que é? Antes de entrar na Polícia Militar, eu pulei um pedaço, eu fiz faculdade de marketing. Você fez a Fiz faculdade de marketing, eu era bicho da Sul, eu era uma turma depois da Sul. E aí eu fiz a faculdade, terminei a faculdade e falei, mas eu quero entrar na carreira militar. Aí entrei pra polícia e trabalhei na Polícia Militar. E aí lá dentro tem uma área que é a área chamada Seconsec, que é a área que cuida das relações público-policiais, imagem da polícia, essa área. A interação entre o policial e a população. Exatamente. Um pouco de polícia comunitária, um pouco de trazer essa imagem positiva que a polícia tem muito, vários trabalhos muito bonitos que a Polícia Militar faz. E aí eu entrei para essa área. E aí dentro dessa área da Polícia Militar, eu falei, nossa, parece que eu gosto de marketing. Parece que eu estudei e esse negócio é legal. E aí nisso a gente montou a agência e eu vinha meio que junto, e aí eu decidi por ficar só na agência. Saí da polícia e foquei apenas na agência. Então hoje somos 100% agência F5. E aí a empresa cresceu, começou com a Suelen. Isso, em 2018. 2018, e aí recrutou a Natália, que você já tinha conhecido ela da época da faculdade, é isso? É que na verdade a agência surgiu em 2018 numa sociedade informal entre um amigo lá de São Paulo. Aquela coisa de empresa de mesa de bar, sabe? Acho que a maioria das boas empresas nascem junto com uma cerveja. Então foi mais ou menos nasceu isso. no aniversário. É verdade. Mas tinha cerveja. Tinha uma cerveja envolvida. Eu acho que tinha... Não, tinha. Nossa, era Guaraná e água. Guaraná e água. Poxa, não, mas tá Mas bom, tinha tá bom. ideia, tinha ideia. O iFood foi assim, né? O iFood foi num churrasco de faculdade que Foi. 2 pessoas conversaram. Mas é onde nasce, é com comida. Tá bom, a faculdade que você tava querendo fazer, tava em conjunto. Tinha alguma coisa a ver, Sim. tinha uma coisa a ver. E aí, continuando o que você estava falando, né? Que a agência... sim. E aí a gente formou essa sociedade, a Nath a gente já tinha contato, todo mundo era amigo. E depois, com a chegada da pandemia, essa sociedade meio que foi mudando, porque meu amigo até então, que estava comigo ali nessa jornada, resolveu ir para um outro caminho. E aí eu segui com a agência, mas a Nath acho que já estava acreditando mais na agência mesmo do que eu própria.
Então, Eu era aquela chata, aquela amiga chata que falava, vocês têm que focar, o negócio é bom. Aí ela falava, então foca você. Eu falava, não, mas eu sou concursada. Como que eu vou... Tipo assim, fica pra você, Cara, mas como não que eu quero vou ver. sair do meu concurso pra fazer isso? Mas é bom, mas é bom. Ela falou, se é bom, sai. Eu falei, não, calma. Aí eu falei, não, fui vendo, estudando. Eu falei, não, vale. Sempre tem que ter um empurrão, né? Tem. tem. E aí eu Fazer peguei um essa- afastamento lá Você, como funcionário público, você pode pegar um afastamento. Peguei esse afastamento e falei, vou focar. E aí, quando eu foquei na agência, foi esse momento que deu um boom, assim. Eu falei, nossa, pera. Acho Então, que vale. Pra quem tá assistindo, que é um empresário que deve estar, às vezes, estagnado, precisando desse empurrão, às vezes é compartilhar, se você tá sozinho. É Exato. isso. E no caso dela, gente, ela trocou sim o certo, talvez pelo duvidoso, mas ela acreditava no sonho que nem ela acreditava Exato. e impulsionou e decolou. E Então, isso é o empreendedorismo. Isso é muito legal, PR, porque eu ouvi de muita gente dentro da instituição, mas você tá maluca? Quase 10 anos de concurso, você vai sair pra empreender? É onde Cara, você você tá pede louca? conselhos para as pessoas erradas. E aí eu falava, não, devo estar louca mesmo, mas parece que vale. E aí, Acho a que é gente- sair da zona de conforto, Exato. né? Assim, Exatamente, você empreendedorismo renunciou. você não Exato. pode viver na zona de conforto. Não, e não adianta você ter aquela imagem de, eu vou sair daqui do concurso, que me paga por mês ali um valor X, Sim. e já vou ficar rica no meu primeiro, Não segundo vai. mês ali, vou ganhar muito dinheiro. É batalha, Sim. é trabalho, é você insistir, é você treinar mais, estudar, conhecer pessoas, fazer contato, fazer isso aqui. É isso que impulsiona. Então, o empresário que tem um pouco de medo, falo por experiência própria, é você pegar o medo, colocar no bolso e falar, peraí, eu sou capaz de fazer isso Sim. aqui. É meu sonho, eu acredito. E se você acredita, cara, vai dar certo. Vai. Vai dar certo. O problema é quando você fica naquela de tipo, mas não sei, eu tô com um pouco de Porque se receio, você não sabe? acredita, você não vai colocar força. Você não vai É, fazer. exato. Você não vai gastar ficha. Exato. Então tem que ser E alguém você vai mesmo. estar sempre com a cabeça ali, mas e se eu estivesse fazendo tal coisa? E se eu pudesse fazer aquilo? Você não foca 100%. E o Você em- tinha um sonho de ser empresário ou não? Sempre quis. Sempre quis. Pô, legal. Mas a minha ideia, como a mesma ideia da Suelen, a minha ideia de empreendedorismo era fazer um bar. Uhum. Eu sempre falei, não, eu quero fazer um bar, quero abrir um negócio pra galera se divertir. O meu era e uma tal. lanchonete. Vamos sair daqui com uma empresa aberta agora. Vamos abrir aqui todo mundo agora. Isso é muito interessante, porque o bom empreendedor, ele não desiste, né? Ele sempre quer sobressair sobre as dificuldades, tá? Para vocês, qual foi a maior dificuldade, entendeu? E empreendedorismo está na veia, entendeu? A gente tá falando de empreendedorismo aqui, montaríamos outras empresas aqui. Sim. Dificuldade, uma dificuldade que vocês tiveram, entendeu? E o que é ser empreendedora? Isso vai motivar as pessoas que estão do outro lado, falando, não é difícil. Me dê pelo menos 2 insights aí que você fala assim, ó, isso mudou a chave para a gente empreender, e aqui também a gente poderia incentivar outras pessoas a ter o mesmo propósito. Vamos primeiro pelas dificuldades. Eu acho que vou citar duas que talvez sejam que foram as mais desafiadoras pra gente. Acho que primeiro, né, sair da capital e vir pro interior é um choque cultural muito Enorme. grande. Não só pela concorrência, pelo mercado, mas eu digo muito pela mentalidade mesmo. Ainda, por mais que hoje a internet ela leve o conhecimento de forma muito rápida e todo mundo está muito conectado com tudo, o interior ele ainda detém de um conservadorismo, né? Até no próprio meio empresarial, que é um pouco difícil. Então, acho que essa foi a nossa primeira dificuldade, assim, chegar no interior sem um nome extremamente conhecido e ter que conquistar espaço e acho que esse foi o nosso primeiro grande desafio, mostrar nosso valor. O interior, ele traz muito uma empresa que ela já está consolidada, ela se mantém por muito tempo. E mesmo quando outras empresas têm tanto potencial, ou às vezes até mais, dependendo do foco de atuação ou do serviço prestado, enfim. Então foi um pouco difícil a gente vencer essa primeira barreira de chegar no interior e conseguir ganhar um certo espaço e fazer o nosso nome. Acho que um outro grande desafio que a gente enfrentou é com relação a profissionais. Então, muita gente questiona, nossa, mas por que vocês trabalham home office? Por que vocês pegam tanto pela, sei lá, dissipar ali os profissionais que vocês atuam hoje? O interior, ele ainda é muito... a área de marketing, publicidade, design, ele ainda é muito escasso de Carente de bons profissionais. profissionais que estendem
Conhecimento técnico Exato. na área, né? E aí, Experiência, e né? tem muito aquele negócio, mas o meu sobrinho faz. É o que eu trabalhou com, mas É a o meu dor, sobrinho é a faz, dor. o meu primo faz. Então, pra gente hoje, o home office ele faz muito sentido, porque no interior foi muito desafiador também conseguir montar, não que não tenham, porque eu sei que tem muita gente boa, mas é mais difícil de encontrar. E mais difícil de encontrar quem está disposto a caminhar junto, quem tem as qualificações que a gente precisa. Então, hoje ainda é um desafio, porque às vezes a gente precisa, sei lá, de um profissional de filmagem. A gente ficou quase 3 meses procurando alguém para Na trabalhar área com a que tivesse gente. conhecimento técnico. Então, Exato. manter uma equipe multidisciplinar com qualidade, com nível que a gente exige ali, entre aspas, né? Exigência saudável para que o padrão da agência se mantenha, para a gente foi bem desafiador, assim. Então, acho que são 2 pontos. Vocês hoje estão enfrentando o desafio. Cada desafio serve para crescer, né? Para gerar mais experiência. Qual que é hoje o diferencial da agência de vocês? Que ramo que vocês atuam? Assim, o que vocês fazem? Quem é a F5? Quer falar? Acho que... Posso falar? Hoje, a nossa atuação, ela é boa parte online, mas a gente trabalha muito com offline também, tá? O que seria o offline? Você tem uma empresa, eu quero fazer um cartão de visita, eu quero fazer um outdoor, eu quero fazer flyer, ainda as pessoas ainda fazem, então essa é a parte offline. Mas o online tá mais em alta, né? O online hoje em dia, se você não, a gente costuma falar, se você não está no online, você não existe. Praticamente você, infelizmente, não é mais a lista telefônica, como a gente comentou agora há pouco. Então, o nosso forte hoje é gestão de redes sociais. Então, a gente faz toda essa estratégia. Às vezes a pessoa fala assim, mas meu primo faz, o meu sobrinho faz, é só ele entrar lá no aplicativo X, criar um post e postar. Não é? Você tem toda uma estratégia, a cor que você usa, a fonte que você usa, a copy, né, o textinho que acompanha. Então, tudo isso é muito desenhado e para cada nicho, para cada cliente. Então, a gente faz gestão de redes sociais, e quando eu falo gestão de redes sociais, eu falo criação de artes, edição de vídeo, filmagem, o copywriting, depois a gente faz campanhas de gestão de tráfego pago, então toda essa parte. Branding. Isso tudo dentro da empresa, vocês têm? Tudo, nós temos tudo. Nós temos excelentes profissionais para cada área. E Direciona. Direciona. Ó, você vai passar com essa pessoa que vai fazer para você o copyright. Aqui, na verdade, filmagem, sim, aqui. eu sou atendimento ainda. Eu acho que até legal trazer isso para vocês. Assim, eu acho que hoje um dos nossos pontos mais fortes na agência, e não é porque eu que estou falando, não, a gente tem insights de clientes, isso é o nosso atendimento. Né? Feedbacks de clientes positivamente falando, que o nosso atendimento, ele é muito rápido, ele é bom, ele é proativo. Então, eu faço toda essa parte da captação do que o cliente precisa, trago para o nosso time, a gente senta com o nosso time, que aí quando eu falo nosso time desenvolvedor de site, a pessoa que faz gestão de tráfego, a pessoa que cria arte, a pessoa que faz copyright, a diretora de arte que corrige depois para ver se essa arte está legal e tal. E a gente traça uma estratégia para aquele cliente. Traçou essa estratégia, então eu sei que você vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, junta tudo isso e a gente apresenta para o cliente. Então, Isso tudo à distância, cada um num estado, ou até mesmo fora da cidade. nós temos salas pessoas que diferentes. trabalham com a gente. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, colaboradores. capital, Funcionários. colaboradores. Que legal. São Paulo, Funcionários. capital, Araras. Temos pessoas... Hoje em dia, com o digital, você não tá mais longe de ninguém. Não, Então, assim, é 5 minutos. Preciso de uma reunião com você. A pessoa entra, você conversa, mas ela tá lá em Tóquio. sim. Ela vai entrar e a gente vai conversar e a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, não é um problema pra gente. Nunca foi, na verdade, um problema pra gente. Eu não vejo nem como problema. Não. É uma baita oportunidade. Exato. isso aí. Exato. Fora que a gente tem uma chance de escalonamento, assim. A gente pega um projeto, e um projeto um pouco grande, um projeto difícil, eu não fico limitada aqui geograficamente para achar a pessoa que vai me ajudar com aquilo. Eu abro nível Brasil, nível mundo, e consigo achar profissionais que conseguem atuar nessa Ó, área. vamos imaginar aqui que deve ser a realidade. Tem profissionais que estão assistindo a gente, que eu já vi aqui na cidade, que não ligam muito pro digital, tá? Muitos. Que tem um Instagram lá com... Não tô nem falando por significância de seguidor. 200 seguidores, mas tem uma foto só no perfil e tá reclamando de vender.
manda um recado para essa galera e falar a importância para eles. E aí você pode citar algum nicho. Falar, você que é, sei lá, oftalmologista, Você, empresário que ainda não tá no digital, entre em contato com a gente, vamos trocar uma ideia. Porque normalmente você não está no digital por falta de conhecimento e é natural. Nem todo mundo sabe tudo. Boa. É natural. Às vezes você... Ah, não, mas o meu nicho não precisa. Precisa. Hoje em dia não existe mais a lista telefônica. Então as pessoas precisam te achar. Seja no Google, seja no Instagram, seja no Facebook, no TikTok. Você tem que estar online de alguma forma. Depende do seu nicho. A gente vai traçar uma estratégia e entender qual a melhor comunicação para ele. Isso vai dar retorno para ele. Com toda certeza. E eu acho que muito, hoje em dia, a rede social ela deixou de ser venda. Ela é relacionamento. Exato. Então, não é você vender o seu produto, mas você se relacionar com o seu cliente. A maneira como o cliente enxerga a sua empresa, o seu produto, a maneira como ele cria uma conexão. Então, por que você prefere produto X ou produto Y? Não é simplesmente só por uma preferência, porque gosto do cheiro. Normalmente cria uma conexão. A pessoa, isso a gente vê muito em marcas famosas, Nike, Adidas. As pessoas acabam se sentindo parte de um Quer um grupo, exemplo legal? de uma... Harley. Existe um relacionamento. Existe. A Harley não E- vende motos, a Harley vende uma experiência. Aham. Você não vê a Harley falando, compra a nossa moto. Ela fala, viaje com tranquilidade. Olha essa Sinta o cilindrada. vento no seu rosto. Não fala de É cilindrada, não Ela fala cria de... um- Não, tanto que E ela vende. a Harley Pode ser vende. que ela vende muito. Tanto que a Harley não vende só motos. Você consegue comprar uma camiseta com Um o logo boné. da Harley, uma jaqueta. E muita gente não tem a moto, mas quer ter algo daquela empresa, porque ela representa Ela cria uma alguma Muito coisa. sensação, forte, ela cara. vende Mas uma o que você sensação. trouxe, Suelen, é bem legal. Essa questão do relacionamento. Porque você tá gerando relacionamento, não é com o seu cliente, é com o seu futuro cliente. Exato. É uma coisa que você cria uma identidade antes mesmo de você vender o produto. Até a pandemia, a rede social, os anúncios online, ele era muito usado para venda. Venda mesmo. Então, a gente tinha ali antes, né, bem antes disso. O Everton vai lembrar, porque ele é muito jovem. É. Facebook, Obrigado. as comunidades do Facebook, as pessoas escreviam textão, tal. Antes... Vai até tomar um café depois dessa. Antes, então, as pessoas gostavam de ler, de entender muito, elas tiravam um tempo para estar em redes sociais de uma forma mais imersa, diria. Hoje em dia, as pessoas não têm esse tempo. E isso veio a partir de quando? A partir da pandemia. A pandemia trouxe isso. Antes da pandemia, a gente tinha um pouco mais... Para vocês terem uma ideia, tem estudo que comprova que antes da pandemia, a gente tinha um tempo de atenção aproximadamente de 12 segundos. Da pandemia em diante, esse tempo passou a 3 segundos. 3 segundos. A geração Rapaz. Z é menos de 3 segundos. Ou seja... mas por que você tá falando isso? Porque hoje em dia as pessoas não querem ficar lendo textão. Hoje em dia a pessoa não quer... Ela quer feed. Ela quer rolar. Quem nunca sentou na frente da TV e ficou rolando feed, aí olhava... Você nem tá olhando pro celular, mas você tá rolando feed. E passou quantas horas? 2 horas. E você lembra o primeiro vídeo que você assistiu, desde a hora que você sentou? Você não lembra. O seu cérebro, ele foi reprogramado pra querer mais. Sempre mais. Dopamina. E aí você dá esse pouquinho pra ele num videozinho que você assiste nos primeiros 20 segundos, aí você já fala, desisti, quero outro. O vídeo do gatinho falando. Exato. Às vezes você... Uma dancinha, que a gente tava falando agora há pouco. Então, De assim, som. pra você... Esses são muito bons, né? Esses são bem legais. Meu filho que fala, é satisfatório. Então, Estressante. qual que é o nosso desafio hoje com isso? Se as pessoas não prendem mais a atenção, se as pessoas hoje em dia não estão mais lendo textão, como eu vou vender meu serviço na rede social? Você vai desenvolver Por uma isso estratégia que de você vai marketing que a desenvolver. pessoa ela passe o menos tempo possível na frente do computador ou do celular e consuma o produto que você Na sabe verdade, por as isso- pessoas ficam muito à frente, elas só não têm muita atenção no que ela tá fazendo. Exato. Por isso então que não você dá tem que pra- captar a atenção rápido. naquele de poucos forma muito segundos. rápida. É por Isso isso é que o muito postar Isso é não dá pra estratégia. ser mais só o postar. Exato. Não dá pra você, hoje eu tirei uma foto aleatória e coloquei no meu feed. Tem que ter algo por trás, Tem tem que que ter ter um uma porquê. estratégia, você Legal. tem que ser assertivo, você tem que entender de que maneira em 3 segundos eu consigo passar a mensagem que eu preciso e eu vou me conectar com aquele cliente. E outra, ninguém mais, só te cortando só pra concluir isso, ninguém mais quer falar assim, compre o meu produto. Eu não quero estar no meu feed vendo um vídeo do pessoa dançando no TikTok lá, sei lá, e aí do nada aparece alguém, compre o meu produto. Ninguém quer Não, isso. esquece.
A gente quer comprar sem saber que está sendo induzido a comprar. Uhum. E isso é muito doido, porque você tem que fazer uma estratégia. Você tem que fazer uma estratégia de que você tenha, fomente esse interesse da compra, Cria desejo. sem falar compre. Sim. E isso, de verdade, sem uma estratégia muito bem desenhada, sem vídeos muito bem feitos ou arts, você não vai conseguir. Com o padrão de cor, com o logo bem exposto, com a imagem definida, A isso imagem não acontece. correta, Hoje em dia- uma boa foto vende muito, Hoje em uma dia- imagem atrativa vende muito. Então dá pra... Até mesmo a foto do feed pessoal, hoje em dia, a gente já toma um cuidado diferente Exato. de tirar uma boa foto. Então imagina num cenário competitivo onde tem você e mais 10 vendendo um produto, A um mesma serviço coisa, parecido. talvez. Então você tem que Uma ter um grande diferencial. pergunta para vocês. Eu sei que a empresa de vocês, a F5, é formada por vocês duas, mulheres que estão no mercado, querendo fazer a diferença, se posicionando e tem um olhar feminino. Isso faz a diferença numa empresa de marketing? Eu acredito que bastante, assim. Nós somos uma agência formada 100% por mulheres. Todo o nosso... 100% que você fala, todos os prestadores de serviço? Todas e se as você tem uma pessoas- pessoa que está lá no Japão que está prestando serviço para você, ela é feminina? Todas as pessoas Sexo feminino? fixas, todas as pessoas fixas da empresa são mulheres. Fixas, não prestadores de serviço. Alguns parceiros são homens. Legal, mas legal. assim, e já digo assim, não é por uma questão de, mas vocês não gostam de trabalhar com homens. Não, Não sim. é isso. É fit. Sim. A gente já teve prestadores de serviço homem, teve uma vez, eu acho, né? Uhum. E acabou que não deu certo, mas a gente entendeu que enquanto tá dando muito certo com mulheres, a gente vai seguir nesse caminho. A gente vê que, assim, as mulheres têm um olhar mais Clínico. sensível, eu diria. Uma sabe? sensibilidade um pouco maior para pequenos Que detalhes. o mercado hoje em dia, não Exige. desfavorecendo, não desmerecendo Não. homens, mas o mercado hoje em dia exige uma sensibilidade. Foi o que Exato. eu falei, não é qualquer tema, não é qualquer post. Então, exige que você tenha uma sensibilidade diferente, que você se conecte com o seu cliente, que você se conecte. Sendo uma agência, você tem que também estar muito conectado à empresa que você presta serviço. Sim. Então, hoje, uma coisa que a gente preza demais, assim, não temos um nicho específico de atuação. Tem algumas agências, principalmente na capital, eu sou uma agência com nicho em odontologia, com nicho em veterinária. A nossa agência, ela não tem um nicho específico. E aí, o que garante que nós tenhamos um diferencial competitivo no mercado? A cada contrato que a gente fecha, a cada parceria que a gente fecha com o cliente, a gente faz uma imersão nesse cliente. Então, a partir do momento que o contrato está assinado, a gente se coloca como mais uma área que trabalha dentro daquela empresa. Então, a gente vai lá, leva a nossa equipe, faz reuniões. Quando nós não, por exemplo, Salvador, a gente não foi para Salvador, mas a gente pega as principais pessoas, as principais áreas e semanalmente a gente se reúne, troca ideia, sente como está sendo a relação daquele cliente com o público. E aí, nesse quesito, a gente até o presente momento, e não quer dizer que para sempre a gente vai ser uma agência só formada por mulher, a gente está muito aberta, mas até esse presente momento, essa sensibilidade, esse olhar feminino tem colocado um grande diferencial. Uhum. Então, a gente tenta manter isso e é a cultura da agência. Então, funcionou muito bem até aqui, a gente entende que faz sentido manter. E se em algum momento a gente entender que, chegou um excelente profissional oferecendo coisas que a gente precisa, estamos abertas a ampliar isso. Mas nesse momento faz muito parte da nossa cultura da agência. E Bacana. uma empresa, ela é formada por cultura, né? Quando você Principalmente. define uma Exato. cultura de uma empresa, você define qual que é o processo que ela vai passar. Exato. E o fato que você está falando que uma empresa está gerida por mulheres, não significa que um profissional de boa qualidade que seja homem não vai entrar. Claro, Com certeza. Desde que ele tenha os requisitos que vocês precisam. exatamente. Porque vocês têm um feeling diferente, entendeu? Exato. Na Parabéns verdade, pela a iniciativa. sensibilidade da mulher, ela é fantástica. A mulher frutifica. Corta aí, viu, Dão? Não vai cortar. A mulher, ela produz. A minha equipe também é formada só por mulheres. Ah, que legal. E já tive experiências com dentistas homens e não deu certo. Então coloca até o meu cargo para trocar o meu cargo. Mas deixa eu te perguntar, eu vejo que a tecnologia está anos-luz toda hora tendo evolução. Então eu tenho já a clínica há anos
E cada hora é um start diferente. Ó, o que a gente fez já ficou para trás, essa imagem já não dá mais certo, esse tipo de engajamento, esse tipo de venda não funciona. Exato. Antigamente você fazia a imagem, tudo bonitinha, e você pegava leads. Uhum. E aí tinha uma menininha que ia lá, ligava para esses leads. Hoje não funciona mais. Depende do nicho, às vezes ainda Funciona, mas- funciona. Depende muito. Mas tá em de- evolução, Sim, é, concordo né? com Mas, você. um exemplo, se aplicando A para tendência todos é não os funcionar nichos... daqui a pouco. Exatamente. 100%. Qual é a rede social que mais engaja, que mais funciona hoje? O que vocês acham? Eu acho que depende do seu nicho. Para a grande maioria das empresas, talvez o Instagram hoje seja a principal plataforma. O Facebook ele se tornou uma plataforma de consumo de informação no nível leitura. Então, você quer ver um post, às vezes alguém Comprar está um produto. vendendo alguma coisa lá no marketplace, sim. então vai muito para essa linha. O Instagram, acho que eu li uma pesquisa recentemente que é a maior rede de conexão, onde quase 90% da população está conectada e entra pelo menos uma vez na semana. Então, é a plataforma mais robusta para você estar presente. Porém, LinkedIn pode fazer muito sentido para algumas empresas no nicho de tecnologia, num foco de RH. Então, é importante você saber qual é o seu nicho e quem você quer atingir. Nós temos bastante público que está nos assistindo que são profissionais liberais. Tanto da área da saúde, tanto donos de loja, donos de mercados. O que você daria de dica para o público que está nos assistindo? Instagram? Posso só fazer um complemento no que a Su falou? Uhum. A gente fala que o marketing, tudo é teste. Então, quando você me fala assim, qual é a melhor plataforma? Depende do seu público, depende do que você vende, depende do que você faz. Uhum. Por exemplo, eu atendo adolescentes, jovens, sei lá, de 12 a 13 anos. Vai pro TikTok, esse pessoal tá no TikTok. Sim. Eu atendo aí pessoal de até uns 30 e poucos, 35, 40, Instagram. Então, a gente tem um direcionamento por idade, por cada plataforma também. Uhum. Facebook, o pessoal um pouco mais velho, talvez os nossos pais estão no Facebook. Uhum. LinkedIn, se você pega uma coisa mais empresarial, o que a Su citou, Um às vezes um B2B, né? RH, B2B. Eu vou falar com empresas, eu vou falar com empresas no TikTok. Às vezes você tem que ter uma presença ali, que é o que a gente fala de validação da marca. Você está presente em várias redes para que Legal. você realmente exista, mas o seu foco, você vai gastar energia com o que te traz resultado. Para um B2B, não adianta você estar no TikTok, você tem que estar no LinkedIn. Então, o marketing é teste, não adianta te falar assim, olha, você tem que estar 100%, sei lá, no Facebook. Porque se depende do seu público, ele não tá lá. Então, por isso que a gente precisa um estudo da empresa, um estudo da marca, um direcionamento de persona, para que a gente consiga entender onde tá essa pessoa. E aí a gente fisgá-la de alguma maneira, entendeu? Mas eu acho que, voltando à sua pergunta principal, a dica que eu dou para qualquer empreendedor, para qualquer empresário hoje: esteja no digital e entenda qual é o melhor caminho que faz sentido para sua empresa. Então, testa. Então, por exemplo, quando você precisa de um serviço ou produto e você tem urgência, qual é o primeiro lugar que você vai pesquisar? Google. Sim. Você vai lá e digita, sei lá, tô com um cano entupido na minha casa. Desentupidora. Você não vai no Instagram procurar desentupir. Então, Não assim. acha. Mas quer dizer que você não precise estar no Instagram ou no Facebook? É legal que você valida a sua empresa, que a pessoa saiba que aquela empresa realmente existe, que tem clientes que seguem, que comentam, que dão feedback. Mas você tem que entender onde você tem que estar. Então, para serviços que são buscados, ainda ter um site estruturado, fazer um impulsionamento ali, um Google Ads, é necessário. Se eu lido muito com venda e aí eu preciso encantar clientes, sei lá, nicho de venda de roupa, vestuário. Muito importante você estar no Instagram, que lá é o consumo. Uma você vitrine, vai, né? Advocacia, por exemplo. Quero ver se o profissional é mais sério e tal. Então, você tem que Né? estar... Não vou jogar no Exato. Google, talvez. Na Eu verdade, quero você ver vai a jogar. história. Às vezes você joga no Google, aí você vê lá, advogado entendi. João. Aí você fala, advogado João. Vou no Instagram, ver quem é o advogado João. Por isso que a gente fala do validador de existência. Aham. Aí eu vi lá, advogado João. Aí eu procurei na rede social, não achei. Acende uma luzinha na sua cabeça. Será que é real?
será que esse profissional é bom? É normal a gente fazer isso. Então, por isso que você tem que estar presente nas redes. Porque aí eu vou lá, o advogado João, ele faz um vídeo aqui falando, olha, ele tem experiência, ele postou isso. Não, vale Ele falar com esse parece cara. realmente entender do assunto E X. isso então. serve para desentupidora. Coloquei lá, desentupidora. Aí apareceu, eu vou procurar na rede social, ela não existe. Hoje em dia tem muito golpe digital. Sim. E aí a gente tem que ficar muito de olho nisso. Então você coloca no Google, ela existe. Aí você vai procurar na rede social, ela não existe. Você já fala, mas será que ela não é uma empresa ultrapassada? Será que ela é uma empresa que realmente existe ainda? Então, muita gente ainda perde venda por não estar presente de forma geral, assim. E quando eu falo geral, não é porque a desentupidora tem que ter um TikTok. Não é isso. Mas tem. Nem sempre. Não, nem sempre é necessário que ele tenha um TikTok. Mas talvez, assim, um Facebook e um Instagram, que é o básico, tenha. Sim. Sabe? Eu Tenha. tive uma conversa recentemente com um profissional da área. Eu atuo na área de roupa, que eu tenho uma loja de roupa, e ótica. E a gente tem uma conversa bem acalorada até. A gente chegou num. Eu passei para ele a minha visão de mercado, que daqui a alguns anos a loja física não existe mais. Mas vai fechar as portas? Não. As portas vão continuar sendo abertas. E vai abrir cada dia mais lojas. Porém, transacionar venda na física não vai acontecer mais. Eu vejo facilmente daqui a alguns anos, eu acho 4, 5, as vendas acontecerem 100% online, a loja física servir só para um ponto de visita, para tomar um cafezinho ou simplesmente abrir uma vitrine. Perfeito. Vocês concordam com esse ponto de vista? E se concorda, entendeu? Aí você realmente acende uma luz de emergência nas empresas. Porque se elas não estão na sua empresa ou qualquer empresa do mercado, elas vão ficar fora do nível de venda, do nicho de venda. Vocês concordam? Dá para acrescentar alguma coisa nesse ponto de vista? Se ele é correto? Olha, eu concordo muito, tá? E eu acho que o que valida, inclusive, essa hipótese é os grandes players de venda hoje, Mercado Livre, Shopee, Shein, Amazon. Você compra, ou melhor, né? Eles vendem em gigantescas volumetrias e não existe nada físico. Você não vai lá experimentar. E qual é o sinalizador disso? A gente está falando muito de pandemia, mas assim, acelerou muito o processo e como a gente se conectou muito, a gente quer tudo muito rápido. E cada vez mais a gente se ocupa ao longo do dia e tem menos tempo para fazer coisas. Então, antigamente, era mais comum que a pessoa tivesse tempo para ir na loja, experimentar e voltava depois. Hoje você quer olhar, nossa, bonito, tem na minha medida, se eu não gostar eu posso devolver, eu tenho até 10 dias para troca e reclamação, enfim. É uma empresa idônea, é isso que eu preciso. Então, quer dizer que as lojas vão... Precisa do relacionamento. Sim. Ser humano ainda é feito de conexões, ainda é feito de experiências. Sim. Mas cada vez menos eu tenho tempo para perder. Sim. Então, com toda certeza, eu valido muito essa hipótese também. Eu acho que canais de venda cada vez mais vão para o digital e canais de relacionamento ainda vão se manter em loja física. Então, para as pessoas que ainda têm um certo receio, que ainda precisam talvez ir lá, ver, validar, vai ser interessante. Mas ele não vai ser o determinante para as vendas. Eu acho que até isso vai sumir. Até uma prova... Essa loja física? Na verdade, antigamente a gente vendia... Qual que era o diferencial do meu produto, do meu estabelecimento para outro? Se a gente está se tratando de produto. A mesma garrafa de água. Pode ser que o meu atendimento te encantou. Perfeito. Te vendi. No digital, não. O que vai encantar vai ser preço, rapidez e entrega. Praticidade. Não vai ter mais o relacionamento que eu entenda como pessoa. E te dou um exemplo que os bancos. Os bancos já estão digitalizados. Então vou te dizer até o banco. Banco C6 é um banco fantástico. 100% digital. Não tem relacionamento. Não, concordo. É que, na verdade, assim, desculpa, último ponto aqui. A gente está vivendo uma era onde a gente está num choque muito grande de gerações. Sim. A gente ainda tem a geração dos meus pais, meus avós, que eles ainda são muito aversos à compra Gosta online. de ir lá pagar ainda Então no a carnezinho. loja física ainda é muito necessária. Sim. Só que da nossa geração para trás, já é uma galera que não valida tanto essa necessidade de relacionamento. É isso mesmo. Então, por isso que a loja física ela ainda vai se fazer necessária. E eu acho que por pelo menos mais uns 20 anos, torcendo muito para que os idosos vivam com saúde que por a gente muito fique tempo. idosos muitos anos. Mas da nossa geração
aí que vem a geração Z, enfim, Uhum. eu já acho que aí realmente cada Vai vez ser mais tudo isso vai ser digital. extinguido. Depois dos até, relacionamentos. até uma prova disso, concordando com o que você disse, se você for pegar hoje Magazine Luiza, Casas Sim. Bahia, grandes empresas, antes era uma lojinha. Hoje em dia eles são muito fortes no digital e tem a lojinha. Tem a loja, Existe a loja. continua com o físico. Muitas vezes a pessoa compra digital para retirar lá. E aí essa questão do pessoal. Porque você ainda quer ser bem atendido. Sim. Você ainda quer chegar lá e ser tratado bem, tomar um Uhum. café. E falando do que a Su falou, a geração Z, né? Da geração Z pra frente, né? É um pessoal que nasceu no digital. A gente pegou a transição. A gente pegou a parte que não tinha internet, não tinha celular. Eles já nasceram no feed. Uhum. Então, A gente entrou na discada. Eles já Exato. estão na... exato. E eles não sabem o que é esperar meia-noite pra conectar no MSN. Exato. Tinha que esperar. Você tem que escutar aquele barulho. Ah, meu E Deus. você sabia quando a conexão ia cair, porque Exato. começava a fazer um piadinha, e você falava, "Ih, vai cair meu MSN." Então, eles já não sabem o que é isso. E cada vez menos eles querem o contato, essa coisa muito do físico, e querem mais o online. Sabe Então, um- a longo prazo, eu concordo com você. Uhum. Mas eu tenho a mesma impressão que a sua. Sabe Por onde- hora, eu acredito que até por mais uns 40 anos vamos ter lojinhas aí. Nossa, tá otimista. Não, Eu otimista quero também viver não. muito É. ainda, Mas gente. um dia que eu- Vai ter que ter loja Você, pra mim. você compra perfume na loja? Não. No digital? Você compra No roupa digital. na onde? No digital. Mas Daí- eu retiro na loja. Não é 40 anos. Não, é mas eu 40, retiro não. na loja. Sabe uma coisa? Uns 10 anos. Uma coisa Você que acha eu que tô é tão achando pouco assim? Uma coisa que eu tô Manda a achando sua que tá também. muito rápido. Depois eu Tipo, vou vou falar dar da exemplo do meu filho. Meu filho é acelerado no 380. Quando ele quer, coisa dele. Se eu falo pra ele, ó, vai escovar o dente, tem que falar 5 vezes. Tá pra escovar o derretido dente. no sofá. É. Agora assim, ô pai, compra a bicicleta pra mim. Ô pai, compra a bicicleta pra mim. Ô pai, olha esse guidão. Ele é aquele de V, que é de gaivota. Pai, olha isso aqui. E tudo aonde, gente? Na Nas internet. redes sociais. Aí, eu já de cheio dele, né? Vou ter que comprar. Aí ele, no Instagram, pai, olha essa bike. Cor nova. Só tem essa, cor única. Tudo no Instagram. Não foi na loja. A gente foi, pra curiosidade dele. Mas só tava vendo na internet, gente. Uhum. Uhum. Aí eu peguei o dinheirinho, fui lá e comprei. Então, assim, a geração dele vai. Se ele tá assim, fazendo isso comigo, você imagina o que o filho dele vai fazer com ele? Ah, sim. E um ponto legal é, usando esse 100% online, né? exemplo do seu filho. E ele já. Desculpa, qual que é a idade do seu filho? Tem 11 anos. 11 anos. Ele já não vem e fala assim: nossa, pai, eu quero uma bike. Eu quero uma bike de aço inoxidado, que eu vi num vídeo, que ela tem um amortecimento, que a cor é única. Eles já vêm com muita informação. Então, hoje em dia, cada vez menos, o mínimo não satisfaz. Não. Então, não é, eu quero uma Caloi. Eu quero uma bike assim. Então, assim, por isso, de novo, precisa estar no online, mas com as informações corretas. Com um conteúdo que atraia. Porque não é só vender uma bicicleta. Você está vendendo uma experiência para uma galera que está consumindo informação 24 horas por dia. E eles consomem informação por hobby. Vendo um videozinho no TikTok engraçado, tem um nível de informação que vai ser interessante para ele, um vídeo no YouTube, uma propaganda na TV, e tudo está conectado. Porque o marketing também é isso. Você fala que quer uma bike e pesquisa, daqui a pouco você é bombardeado Exato. por N tipos de O bike. moleque tá pesquisando você mesmo. Então, as empresas precisam ser cada vez mais estratégicas e assertivas, porque não é só o conteúdo pelo conteúdo e não é só a venda pela venda. Eu quero colocar minha observação. Quanto tempo mais ou menos tem o WhatsApp já? Vocês sabem? Tem ideia? Uns 20 anos já ou não? Não, eu acho que deve ter uns 14, 13, 14 14 anos. Eu acho que tá uns 10. Quanto dos senhores mais. que tem já? Senhor e senhorinha. Que aprenderam. E teve uma galera muito Aprender. resistente. Sim. Teve um Mas pessoal onde eu muito quero resistente, chegar? Mas já tá lá agora. 20 anos é muito pra É. trocar tudo isso. Se eles se adaptaram pra uma conversa, antes era ligação. Sim. No tempo de vocês, era carta. Orelhão. Orelhão, mano. Eu cansei de ligar no orelhão. Não tá? existe Orelhão mais, com você não ficha. acha mais orelhão. Com ficha, depois cartão. Depois Depois é cartãozinho, depois- modernizou. Cara, Então o senhor sabe. Mas é, mas Ele leu, ele leu. muito. Eu li, obrigado. Mas é muito rápido isso. Então, o WhatsApp, que vão fazer 15 anos,
os senhores, velhinho, velhinha, eles usam, manda lá o textinho de bom dia todo é. dia, nos grupos, a mãozinha. Onde eu quero chegar? A parte do Instagram, os senhores estão mais resistentes. Compras, principalmente, porque eles gostam de pegar, gostam de experimentar. Só que quando vai passando o tempo, eles vão meio que sendo obrigados a passar por essa transformação. Então, meu ponto de vista, pode marcar aí, 10 anos, loja física vai ficar só para exposição para um ou outro. Já estão no Instagram. Na verdade, vamos supor... Facebook, né? Eles... Eu rodo... Minha propaganda não é de vendas, mas sim Qualidade de vida. de certo de um serviço. Eles chegaram através do Instagram. E eu faço procedimento de pessoas que nem 60 anos, 70 anos, 80 anos. Mas você não vende... Mas eu acho que ela tá passando também no Facebook. Sim. compartilhar. Então eu acredito que ela tá automática nos dois. Então, um maior público, eu acho que dos 50 é ainda o Facebook, Uhum, sim. né? E aí, o que eu queria falar pra você que é empresário que tá nos assistindo, que às vezes você tá com medo de mudar de cidade, ou você que acha que não precisa de uma agência. Então, eu queria desconstruir uma ideia de que hoje o digital, ele tá mudando a chavinha de você tá no interior, ou você tá chegando numa cidade, se aventurando e achando que, mas lá naquela cidade... o profissional Y, o psicólogo, o advogado, o pessoal só vai porque o sobrenome dele é tal, família Y, família X. Só que o família X tem aquela hierarquia de atendimento, mas ele não te conhece. O digital te dá a porta aberta para ele te conhecer. O digital ele te dá a porta aberta. A agência vai te proporcionar isso de uma forma que você vai chegar para as pessoas ali da região ou do bairro de uma forma direta, e ele vai conseguir te trazer autoridade do mesmo sobrenome que é o seu concorrente. Tô certo, meninas? Sim, Perfeito. hoje em dia as campanhas, você consegue direcionar público, idade, região que a pessoa mora, Interesse. ou ela não mora, mas ela passou por aquela região, Uhum. interesse, você consegue direcionar muito. Então, é um grande, mega upgrade do que a gente pensava da entrega do panfleto, né? Então, a Sim. gente falava anteriormente, eu entrego 1000 panfletos nas casas, para as pessoas na rua. E aí, desses 1000, quantos que vão até minha empresa? Quantos vão ter interesse? Porque, às vezes, você tem, sei lá, uma escola de cachorro e você tá entregando panfleto, mas eu não tenho cachorro. E eu pego o seu panfleto, o que ele vai fazer? Vai pro lixo. Uhum. Então é dinheiro jogado fora. É verdade. Hoje em dia, com a evolução, com as tecnologias de inteligência artificial, de campanhas pagas, eu consigo direcionar para pais e mães de pet a minha campanha. Ele pode não ter interesse no meu trabalho, mas pelo menos já é um público mais assertivo. Você foi direto Uhum. no específico. Exatamente, eu não vou E correr ele vai risco. saber que você existe. Ele vai pode saber, não- ele pode não querer agora, mas um dia ele vai falar assim, olha, tem aquele pessoal lá que eu vi aquela vez. Então assim, hoje em dia, com uma agência, com um estudo, com uma estratégia, você consegue direcionar o seu produto para quem tem maior chance de comprá-lo, produto ou serviço. Então, por exemplo, eu tenho a escolinha de cachorro, e eu não sei, na minha região aqui, quem eu posso ir lá bater na porta e falar, você tem cachorro, vou te deixar um panfleto. Você não vai fazer isso, é um mega trabalho. Uhum. Já no digital você consegue. Interesses de pessoas que procuram por uma ração, por um bichinho assim, por não sei o quê, e mora na região tal. Então você vai mitigando erros. E você vai com certeza direcionando para um público. Fica mais barato para você do que você Vai imprimir gastar 2.000 menos panfletos. E vai atingir mais pessoas. Exatamente. E a chance de resultados positivos é bem maior, porque você tá oferecendo brigadeiro pra quem gosta de doce. E não pra quem só come salgado, Exato. entendeu? É uma pergunta bem Entendeu? oportuna para mim fazer uma objeção aqui a respeito desse ponto de vista seu e vocês esclarecer para as pessoas que estão do outro lado da câmera. Vamos investir. Eu quero contratar a empresa de vocês, gostei de vocês, achei legal o perfil, tô aqui vendo o podcast e quero contratar vocês. Existe um pacote de trabalho, existe um valor para ser inserido na empresa de vocês, ou temos que fazer uma análise bem criteriosa para saber se você tem um perfil, para a gente saber se pode te atender. Dá um feedback só para a gente entender como que eu inicio uma conversa com vocês e se eu conseguir passar valores iniciais, só para saber quanto que eu vou investir para poder entrar no digital.
Porque é uma procura das pessoas que querem investir isso hoje. Esse é um diferencial da nossa agência. E eu já estou falando nível mercado, porque existem agências que trabalham de todas as maneiras. Então, a gente entendeu que não seria justo a gente colocar um pacote fechado de valor. Então, R$50 eu te dou isso, retorno aquilo. Por quê? Porque é o que a gente falou aqui desde o início do podcast. Tudo a gente tem que entender quem é o seu público, como você precisa estar inserido, qual a necessidade da sua comunicação e com isso a gente traça uma estratégia. Eu costumo ter uma frase que os clientes ouvem muito minha, que eu digo que não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo para fazer as coisas funcionarem. Então eu não vou chegar lá na ótica e falar assim, olha, faça 3 posts no Instagram e coloca lá R$50 no Google Ads e vai te gerar... Não, cara, eu preciso entender. Seu público realmente está interagindo na sua rede social? Você realmente tem busca no Google o suficiente para você investir? Então, como funciona o trabalho da agência hoje? O cliente tem interesse, entra em contato conosco, a gente marca um papo sem nenhum custo para entender um pouco do momento daquela empresa, daquele empresário, daquela necessidade. E muito voltado ao dia a dia. Então, venda, relacionamento com o cliente, expectativa de crescimento, expectativa de posicionamento. Com isso, a gente volta para dentro de casa, traça uma estratégia para aquele cliente. Então, a gente não tem um pacote fechado para cada um. E aí sim, a gente apresenta uma proposta. Uma coisa legal que a gente faz muito com os clientes também é quando a gente envolve gestão de tráfego, que é você colocar uma quantia em dinheiro para aparecer nas redes de busca, no Instagram, enfim, a gente também se adapta muito ao momento do cliente. Então, eu sou dono de uma colônia de férias e em dezembro, janeiro, fevereiro são os meus maiores meses de procura. Então, a gente fala, olha, vamos intensificar o impulsionamento nos meses que antecedem o seu boom para você captar mais pessoas. Março, abril e maio são meses menores, ou seja, seu faturamento também é menor. Então, talvez não faça sentido, naquele momento, você está injetando uma grande quantia de dinheiro, porque você já está com um faturamento menor e o volume de procura vai ser menor. Então, a gente tenta não ter uma receita de bolo engessada e eu te falar 300, 500, 1000, porque a gente tenta entender muito cada empresa, cada segmento, cada momento. É bem personalizado, né? Exato. É completamente. E a gente entende também, e isso não é nem só a gente que entende, né? É nível geral e estudos comprovam. O marketing ele tem que ser contínuo. Não adianta hoje a gente te dar um valor e aí você fala assim, esse valor aqui é pesado pra mim, mas eu vou fazer 2 meses. Não funciona. Musculação. Musculação. Porque é um relacionamento, você isso. vai Não fortalecendo. funciona. Então não adianta a gente fazer um grande pacote pra você que às vezes está fora da sua realidade, mas que você vai conseguir fazer por 2 meses. Você vai colocar, vai dar aquele boom e depois você vai voltar e falar, não teve resultado. E não teve mesmo, porque não teve uma estratégia atrás disso. Porque não teve constância. Não teve uma constância. Então é melhor a gente começar baixinho, aos poucos, a gente educando o seu público do que você oferece, criando uma... Acho que educando até o próprio empresário. Exato. Porque muitas vezes ele procura agência porque ele tá meio com a corda no pescoço. Faz tempo que ele tá com o faturamento ali, tipo, na corda. Ou é a primeira área que ele corta quando as coisas dão uma apertada. E aí ele acha que vocês são a solução de vendas. Exato. E não. E nosso trabalho, ele é conjunto. Então, não adianta a gente fazer... vamos jogar muito cliente lá na sua ótica, se o seu atendimento for ruim. Ou se você não tiver capacidade para absorver aquele cliente. Se o seu produto for ruim, se o seu atendimento for ruim, se a sua estrutura for pequena. Então, não adianta você dar aquele boom, você tem que estruturar. Então, a gente trabalha muito em conjunto com o cliente. Quando a gente vai pegar um cliente novo, a gente entende. Você tem braço para atendimento? Braço para atendimento começou a crescer essa demanda. Você vai conseguir satisfazer com excelência ou você vai queimar seu nome? Será que compensa a gente já começar assim ou a gente começa devagarzinho? Então isso vem tudo dentro do valor, entendeu? Então eu não consigo hoje te falar assim, olha, existe um pacote de X. Porque a sua realidade com certeza é diferente de outras óticas. Cada ótica tem um jeito, tem um público, tem... Então isso vai ter que ser estudado. Fazendo uma reunião com vocês, entender qual que é o propósito da empresa e dentro desse propósito vocês montar uma estratégia. A gente cria uma estratégia, a gente cria uma proposta muito direcionada a você. Então talvez a gente cria para sua empresa uma e para do Everton e para o Pierre outra.
são diferentes. Cada um vai atingir o seu Aí você fala assim, objetivo. mas a minha é de um valor, a dele é outro. Mas é porque a sua necessidade é uma, a necessidade dele é outra, o seu nicho é outro, muda muito. E é legal trazer que o marketing, ele não é o fim, ele é o caminho. Então, é o meio. ele é o meio do caminho ali. Por quê? Recentemente a gente teve uma experiência que, como eu falei, né, a gente se coloca como mais uma área dentro da empresa. A gente atendeu uma empresa que, posso revelar aqui que é da área de Claro. odontologia, Isso é muito e a gente ele veio com o intuito de melhorar as redes sociais e gestão de tráfego em Google Ads, que ele precisava de clientes aumentando a procura ali para ele fazer conversão. A gente saiu ali de uma média de 70 clientes na quinzena, no 70 mês, leads mensais, que era o que ele mensais. tinha antes, com outra empresa que fazia. E a gente elevou para 340. Um volume em primeiro, segundo mês, excelente. Só que não convertia. E aí ele começou, não, porque não tá dando certo. Os leads não porque são sei o quê. qualificados, né? E aí, Então, como a gente está muito dentro da empresa, como a gente tenta fazer esse relacionamento muito próximo, até cliente oculto a gente fez para entender onde é que estava essa dor. E aí a gente descobriu que o problema não eram os leads que a gente estava levando, mas o atendimento dele Que não estava... convertia. Porque Nossa, quando o os memes cliente... na internet é verdade. É então, verdade, porque porque quando- os gestores de tráfego faz. Fala assim, eu faço um anúncio e tal, aí eu vou no atendimento do cara Real. lá, tá... Não, a aí... gente faz muito. A gente Caramba. saiu daqui, foi até a cidade dele, pra fazer um cliente oculto mesmo. Pra chegar até lá e entender como que era. E aí E no... do mesmo jeito a gente fez também, fez pessoalmente e fez no digital. E aí a gente sentou e falou, a falha tá aqui. Aí as dores que a gente conseguiu levantar. Levávamos o lead ali para ele, um lead extremamente, que a gente fala qualificado, lead quente, só que quando chegava no atendimento, a pessoa do atendimento levava 3 horas para responder e quando vinha era aquele textão automático. Olá, obrigado por estar aqui, somos uma empresa... E Nossa. Falava todo o serviço, O o cliente lugar que ele nem tava, e chegava aí na falava, metade quer da marcar? A mensagem. pessoa não lê. Era um podcast escrito. aí mandava de novo mensagem? Não mandava. Então, tipo, aí a gente entendeu, levou, mudaram. Cara, foi uma questão de 10 dias, assim, a taxa de conversão dele E subiu aí ele 25%. falou, ele Então, falou ou assim pra seja, gente, olha, eu realmente entendo, faz sentido o que você tá me falando, porque a gente leva números. Porque uma coisa é você levar achismo, outra coisa é você levar números. Então a gente levou números e experiências. Ele falou, não, então eu preciso contratar uma equipe de atendimento, eu quero que vocês façam. E aí a gente, olha volta no que a gente falou da equipe multidisciplinar, da equipe home office. A gente pegou uma pessoa de atendimento, treinou essa pessoa de atendimento e falou, você vai fazer isso aqui. Em 10 dias, os números dele aumentou muito. Pô, que legal. A gente pegou Legal. essa responsabilidade para fazer e falou para ele, então agora Baita case. a comunicação toda é nossa. E a gente elevou esses números dele, assim. E em Parabéns. questão de 15 dias, ele já estava vendo grandes resultados. Então, não adianta o seu produto ser bom, o seu marketing ser bom, se o seu atendimento É ruim. peca. Muito Então, bom que você trouxe aqui. E a Suelen tocou num ponto que a gente tava conversando antes aqui nos bastidores, sobre Instagram, que às vezes tá bombando de seguidor, mas não converte. Porque, sei lá, ganhou 800 mil seguidores porque um vídeo viralizou que não tem nada a ver com o Exato. assunto dela. E o quanto que essa pessoa deixa, às vezes, dinheiro na mesa, se ela usa pra venda. E quanto um Instagram pequenininho, que tem um potencial gigante. perfeito. Pra você trazer pra gente. assim, né? Tem um termo que a gente usa que é métrica de vaidade. O que é a métrica de vaidade? Vou usar o exemplo do Instagram. Eu tenho 100 mil seguidores, eu posto vídeos, que a gente estava conversando sobre os vídeos engraçados. Eu posto vídeos, o pessoal compartilha, dá risada, comenta, mas eu noto que na minha loja, na minha empresa, o cliente não chega. Então, o que é a métrica de vaidade? A sua rede social, quando você tem uma rede social empresarial, ela precisa refletir a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Então, o conteúdo que lá eu coloco, de alguma maneira, eu preciso me conectar com aquele cliente e o meu objetivo final não deveria ser, na maioria dos casos, ganhar seguidores apenas. Eu estou vendendo algo. Então, o que tem acontecido com muita frequência em algumas situações? As pessoas postam conteúdos que estão completamente desconexos com aquele serviço ou produto que a pessoa vende. Os clientes curtem, compartilham, engajam. Por quê? Porque eu não tô falando ali do seu creme hidratante. Eu tô falando de uma piada que é engraçada, que serve para todo mundo. Mas eu mal sei que aquele vídeo que foi compartilhado é da sua empresa. Eu tô
achei engraçado e compartilhei, mas não tem nada que me remeta a é a empresa X, putz, ele tem um creme legal, nossa, seria incrível experimentar. Então, acontece muito gasta-se dinheiro em gravações, em postagens, muitas vezes as pessoas Às vezes até impulsionam esses vídeos, mas esse vídeo não está refletindo a imagem da sua empresa. Ou até mesmo você reflete a imagem da sua empresa e vai para um caminho oposto. Então, se eu deveria encantar e atrair aquele cliente, dependendo até o nível que eu vou na piada e tal, eu posso gerar um desconforto. Um afastamento ali. Um né? afastamento. Então, assim, métricas de vaidade, elas devem ter ali um cuidado especial justamente por isso. Volume de seguidor, volume de curtida, nem sempre garante que o seu objetivo final está sendo atingido. E nem que o seu produto e a autoridade seja real. Exato. Até mesmo na métrica de vaidade, a gente, hoje em dia, não tão comum, mas ainda acontece, compra de seguidores. Sim. A pessoa fala, eu abri minha empresa agora, eu preciso ter muitos seguidores para ser bem visto. Quando você compra seguidores, para quem entende do assunto, ela vai dar uma olhada, ela vai perceber na hora que seus seguidores são comprados. Por uma questão de engajamento. Você tem 30 mil seguidores e 10 curtidas? Não faz sentido. Então a gente seria mais estética só, né? Tipo, é a A métrica, vaidade. é a métrica de vaidade. E aí o que acontece? Esses robozinhos, eles estão ali mais sujando a sua rede social, a sua base, do que de certa forma ajudando. E eles não engajam, então fica feio. Isso é fica até feio algoritmo pra que você. entende isso? Ou são as pessoas que são seguidores fictícios que não seguem? O algoritmo falando, não vou entregar porque isso aqui não é real. Acontece também, acho que tem um pouco dos dois. Como normalmente funciona a compra de seguidor? Você vai lá, compra, e aí você pode comprar só seguidores ou você compra seguidor e engajamento. Só que isso funciona até o momento que você está pagando. Então, às vezes você compra, e as pessoas normalmente não compram assim, vou comprar 1.000 seguidores só para dar um upzinho. Upgrade. A pessoa vai lá e compra quer 15 brilhar. mil por R$30. E aí, durante 3 meses, você tem 15 mil seguidores com 300 curtidas. De repente, você vai lá, a pessoa já não tem mais curtida, porque o seu plano acabou. Você vai ficar com aqueles seguidores, aí normalmente se você entrar lá nos seguidores e scrollar, você vai ver que é um monte de foto, normalmente de pessoal da Índia, umas letras que a gente não... Já é estranho. E aí o que acontece com o algoritmo? Com a chegada da inteligência artificial, o algoritmo ele faz a leitura da relevância do conteúdo que você coloca. Então ele entende que aquele Instagram, ele já tá meio que sendo ofensivo com as diretrizes de relacionamento de determinada rede social. Então eu entrego menos, Que a cada conversão vez é menos. Hoje em dia, 1%. Sendo que se você perdão. excluir todo mundo lá que parou de seguir ou fechou a conta, encerrou, você aumenta seu engajamento. Exato. 5%, Exato. 10%. E aí o que acontece muito? Às vezes, ou pela... E isso não é só pela compra de seguidor. Quando você começa a fazer muitas postagens que estão completamente desconexas com o seu nicho, com a sua área, acontece muito da pessoa postar, e aí, putz, eu tenho 10 mil seguidores, mas eu tenho 3 curtidas. Porque o Instagram, ele nem tá entregando mais os seus posts, porque ele não tem relevância, porque ele entende que o público não tá interagindo, que não é um conteúdo interessante, ou que muitas vezes você infringiu alguma A regra. inteligência artificial hoje, ela tá, não é só o algoritmo ali, a inteligência artificial, ela tá 100% inserida nas redes sociais. Então, hoje em dia, quando você posta um vídeo, a inteligência artificial, ela entende qualquer elemento que está dentro desse vídeo, ela entende cada palavra que é dita nesse vídeo, e ela vai direcionando se esse conteúdo ele é atrativo, ele é inteligente, interessante ou não, e ela mesma te boicota. Então, às vezes você pensa assim, eu vou fazer esse vídeo, e vou fazer uma campanha, e vou bombar. Você tá pagando e nem pagando tá sendo entregue. Porque para o Instagram, para as redes sociais hoje, lembra que a gente falou que a gente tem uma retenção ali de atenção de 3 segundos? E a gente... O Instagram, ele quer que as pessoas fiquem na rede social. Ele não é porque você tá pagando que o seu conteúdo não é bom e ele vai aparecer para as pessoas. Não. Ele não quer saber, ele vai pegar seu dinheiro e falar, tá bom. Se ele não tiver O famoso qualidade... senta lá, Cláudia. Não é, Cláudio? Senta lá. Porque ele quer entregar o que é interessante. Então não adianta você fazer um mega investimento se o seu conteúdo não for atrativo. A inteligência não vai entregar. E aí você vai falar, mas eu tô pagando, não tô tendo resultado. Mas teve uma estratégia atrás dessa criação? Teve uma estratégia atrás desse copy, atrás desse vídeo? Porque se não teve, meu filho, de verdade, você tá jogando dinheiro fora. Então não adianta. E quando você faz um videozinho engraçado, desses que a gente tava falando, depende o nicho que você atua,
você mais queima a sua empresa, porque o seu cliente, ele passa a ter um certo receio, talvez um futuro cliente já não tenha o interesse de conhecer, e o próprio algoritmo fala, mas espera aí, ele vende creme, né, que foi o exemplo que a Su deu, mas ele tá fazendo um videozinho engraçado referente à compra Bolo. de carro. Então, Então, vamos não vou dizer, entregar. vamos dizer E que aí você seria, não tem. seria profissional e, de certa forma, correto você achar um vídeo criativo, só que você criar um texto, criar uma história dentro do seu produto. Exato. O Perfeito. vídeo engraçado, Isso ele é vai interessante. bombar. Sim. Fato. Sim. A gente, Entendeu? a gente não Viraliza, tá nas né? redes sociais hoje, é o que a gente conversou lá atrás. A gente não tá na rede social hoje pra ler blog. A gente tá pra dar risada, pra se divertir, pra achar engraçado, pra achar alguma coisa interessante. Só que essa coisa interessante, ela tem que ser rápida. Então, se você faz um videozinho engraçado, ele engaja, ele é bom. Só que ele precisa ter um conteúdo dentro do que você faz, dentro do seu nicho. Precisa ter um direcionamento. Direcionamento, não adianta. Você é dentista e você faz um videozinho falando sobre, sei lá, escalar uma montanha. Tem um vídeo que eu acho muito interessante. É assunto bom, mas não tem nada a ver com o que você Tem nada a ver faz, comigo. entendeu? Não vai despertar nada da pessoa querer ir lá tratar Seu o dente. cliente Exato, vai é. olhar, e o seu cliente é um público 60 mais. Ele vai falar, nem montanha eu subo. Não vou. Mais Entendeu? mais inútil que buzina de avião. Sabe um vídeo que faz muito presença e dá semelhança ao que vocês estão falando? É assim, né? Tem um vídeo que... eu até cheguei a fazer esse vídeo dentro da minha empresa. O cara tá lá na calçadinha, vendo a calçadinha quebrada e falou, ó... Então, você quer saber quanto que fica pra consertar essa calçadinha? Não, desculpa, eu não sei consertar calçadinha, mas eu sou dono dessa empresa, tô entrando aqui pra te oferecer o que tem de melhor dessa empresa. Ele captou sua atenção. Exato. É isso. Esse é fazer a propaganda correta. Que vocês ensinam a fazer Ele da captou maneira sua correta. atenção. Mas só que você tem que entender se o seu público é um público que entraria Que nessa entraria brincadeira. nessa brincadeira. Isso é interessante, porque assim, às vezes você tem um público que é um público mais sério, um público... E ele vai olhar isso e vai falar assim, nossa, não acredito que ele tá fazendo esse Até a tipo de classe vídeo. social, né? Classe Exato. social. Tipo, tudo Rolex, isso. Ferrari não faria um vídeo Não, assim. não faria, faria vídeo né? Não, desse, você já viu um vídeo desse da Coca-Cola? Não Não. tem. Mas eles sabe? têm um Mas outro tem outros viés tipos. engraçado. Você pega, então- por exemplo, eu gosto muito de acompanhar a disputinha entre McDonald's e Burger King. É demais. É muito legal. E são disputas muito inteligentes, assim. Mas tem uma cutucadinha, tem Eu acho que é o um mesmo dono dos cômico. dois. Tem um cômico. E ele fica jogando. Tem um lado cômico. E é legal, porque a gente já tem tantos problemas na vida que você entra na rede social, você quer Dá uma um relaxada relaxamento, naquele você momento. quer dar uma tranquilizada. Só Isso que é às vezes verdade. você não quer aquela piada abusiva. Uhum. O que acontece muito, de piadas abusivas. E você, como cliente, fala. Tinha será do que eu Burger, iria? a do Burger King, quando ele fez aquela do calvo, Uhum. meu filho fazia bullying comigo, cara. Falou, pai, vamos lá que você tá calvo, quero ganhar um lanche. Pessoa raspando o cabelo, sei lá. Pois é. Raspando o cabelo Você viu de que leste. legal recentemente que eles fizeram dos advogados? Quem era advogado naquele dia, naquela semana, se não me engano, ia lá com a carteira da OAB e você pegava um lanche de graça. Cara, isso é muito legal, porque o advogado ele é acostumado o quê? A falar muito, a criticar, a dar a opinião dele. Sim. Se ele for lá comer de Viralizou, graça, né? ele vai fazer um vídeo, ele vai falar, ele vai comentar. E E assim, você ó, achou um nicho específico e você Inteligentíssimo. levantou. aproveitando Inteligentíssimo. esse lance, eu acredito que um dos marketings mais fortes que tem hoje é do Burger King. Mesmo McDonald's, Coca-Cola e tal. Contando rapidamente, o que eu vi, não sei se vocês ficaram sabendo, o Burger King, eles não têm patrocínio master em time de futebol. Eu vi isso daí, é louco. Cara Eu vi. do céu. Eles foram lá no time da 3ª ou 4ª divisão, Quarta divisão. pegaram o patrocínio master da camisa. E por quê? Através de um estudo, eles Muito sabiam que aquele time da 4ª divisão, ele era usado muito no FIFA pra você começar o modo carreira. Caraca. E toda Foi vez que o muito jogador legal. fazia gol, Foi muito tinha louco que isso. marcar o Burger King que ganhava um lanche. Um lanche. Caramba. Começou a vir tanta imagem neles, Cara explodido. com preço super E baratinho. o público É. que ele atingiu? O moleque isso. comeu ele. Ele pegou a propaganda mais barata que existia, transformou ela em milhões, entendeu? E viralizou. Cara, o É louco. marketing é um Foi negócio... demais, Eu vi né? isso daí. Foi Só demais. que isso, você concorda comigo que tem uma estratégia, tem um estudo Exato. tão grande em Tem cima? alguém que não dorme. Tem cara. um Não é negócio possível muito pensar um absurdo. negócio desse. Não sei se vocês viram a última campanha do Boticário falando do corpo da mulher. Não. Cara, essa campanha é muito incrível. Ela fala que o Boticário vende o quê? Beleza, né? Ele vende beleza. Então é uma campanha que fala que o corpo da mulher é uma das coisas mais buscadas nas redes sociais. Por exemplo, idade da Débora Seco. Ah, a Débora Seco é bonita. Quantos anos ela tem? Uma das coisas mais buscadas, mas uma das coisas menos estudadas.
É o corpo da mulher. Menos estudada no sentido fisiológico mesmo. Então, todas as pesquisas de corpo humano são feitas em homens. Então, coração, músculo. E não. Só que o mais buscado é seio, coxa, Sim, barriga. eles querem consumir o produto de beleza que é a mulher, mas não pesquisam Mas não a pesquisam saúde. o corpo. E aí, o que o Boticário fez? Que louco. Aí o Boticário criou uma campanha com algumas famosas, Débora Seco inclusive, e eles fundaram o primeiro centro de pesquisa do corpo da mulher no Brasil, Foi pra ação junto com o social, Einstein. junto com a... Então, ou Tá seja, vendo? eles conseguiram ação social, engajamento, representatividade, marketing. E venda. E venda. E é o que venda. o público quer. Ah, não, a venda foi por último, né? E é o que A explodiu. venda tá implícita. É o que a gente fala. A O que- venda tem que ser E o implícita. que a mulher quer? Não é aquela coisa, vou vender. É tipo, Não. olha, essa marca me representa Cria o desejo muito. pra vender, né? E o que a mulher Eu, como busca? mulher, sinto representada aqui. Empoderamento, valorização, ela quer se sentir respeitada, admirada, cuidada. E aí ela não. Nesse caso, ela não foi pro viés engraçado. Mas, cara, eu atingi Não todas embalagem. as expectativas Ela que o quer, meu a mulher, público- ela quer ser bonita, mas talvez fora do padrão. E é isso que tá falando. Sem Tipo, embalagem, É, com sem conteúdo embalagem. É isso. por dentro Então, aqui. Isso é lindo de ver. A gente chora quando a gente Me fala fala uma isso. coisa. E é emocionante, porque você vê uma campanha criar, entendeu? Várias necessidades que estão impressas dentro daquela mesma Sim. ciência à venda. A venda não, é um complemento exato. disso. Me fala uma coisa. Vocês vieram pro interior, vocês trabalharam em multinacional. Hoje, para quem tá nos assistindo, seja ele pequeno, médio e grande, ele consegue contratar a F5 Sim. e implantar? Porque a ideia dos grandes você consegue implantar pro pequeno, pro médio e pro grande. Dentro das proporções, sim. Sim, bacana. Possível. Já estamos chegando no final da nossa conversa. Mas a gente já? poderia ficar aqui. Nossa, podia- tão rápido Nós assim? podíamos ficar até Se gostarem, amanhã. peçam segundo. Pra segundo. gente voltar, que a gente O pode. A dia gente que vocês gostou quiserem bastante. trazer Porque o mais café também é muito novidades, falar sobre inteligência artificial, que é o que vai... Legal. O futuro, né? Sim. Até pegar Né? uma empresa, a gente destrincha ela aqui. faz A uma- gente, legal, a muito gente bom. tem um case de Uhum. sucesso muito legal, que só pra concluir, já que você Uhum. tocou nesse assunto, tem uma clínica veterinária, que é cliente nossa aqui de Araras. Eles estão com a gente há mais de 3 anos. E iniciou assim, Se eles... você quiser falar o nome, pode falar. Pode fazer a sua. Atual Vet, melhor clínica veterinária de Araras. Legal. Seu cliente potencial. Excelente. Não, mas de verdade, eles são muito bons. Já fiz Não um é... convite pra vir aqui. Não, Já Inclusive, Traga, doutor Hélio, uma experiência, assim, uma pessoa ímpar pra você falar sobre Pô, legal. assuntos de pets, assim, Legal. interessante. E aí, o que a gente fez? A empresa entrou em contato com a gente e falou: a gente vai abrir temos uma ideia. Vamos abrir uma clínica veterinária. O nome é Atual Vet. A gente falou: legal, e o que mais? Não, é isso. Criei. Não, tem o Tipo, nome né? e eu quero cores, Não, inicialmente... logo, tudo que foge do padrão de clínica veterinária. Não quero verde, não quero Não branco, quero patinhas, não quero não quero nada cachorrinho. fofo, não Certo. quero desenhem e E nos aí, ajudem. e aí eles jogaram essa responsabilidade pra Legal. gente, foi tipo assim, é uma clínica veterinária, mas sem aquela cara de bichinho, de petzinho, criem. Nós criamos desde o logo, nós criamos o branding todo, que é a comunicação visual, o logo, Branding, as né? paletas de cores, tudo isso. E criamos carteirinha de vacinação, fachada da clínica, cartão de visita, rede social, tudo, pastinha tudo. que coloca os Até o acompanhamentos, envelope que vai o exame, a gente que criou. Então, assim, é muito legal você pegar, a gente fala que é o nosso neném, assim. Um dos nossos Legal. nenéns, Eles assim. estão com a gente há 3 anos. 3 anos, desde o início. E sim, então você está começando um projeto pequeno ainda, que você talvez nem tenha todos os direcionais, mas sinto que preciso começar estruturado. Fala com a gente vai entender seu momento, a gente Hoje, vai entender as Na verdade, a pessoa não possibilidades. precisa tropeçar, Não. Não. Hoje gastar eles, dinheiro são, errado. hoje eles são uma das maiores clínicas da cidade, mas eles começaram com a gente só com o nome. Uhum. Legal. Lógico, tem muito da parte deles, mas tem Sim, muito a da parte nossa técnica parte, deles é exato. muito boa. Eles se Exato. entregam, né? Quem tá no começo, quem tá no meio da caminhada, quem tá começando, procure Agência F5. Todo mundo É precisa. isso. Vamos lá, já que a gente falou de redes sociais, onde nossos telespectadores te encontram? Vamos lá, a gente tem um site, por sinal, a gente Pode colocar depois, né? pode colocar Pode. Mas Sim, é a imagem. www.af5 de agência af5.com.br e estamos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, agência f5.marketing
Tanto LinkedIn. no LinkedIn, enfim. Estamos em todos os lugares. Boa, Boa. muito bem. Falem com a gente faz um Bora, planejamento. Antônio, faz a pergunta de milhões. De milhões? 8 bilhões. 8 bilhões. tudo isso? Vai lá. 8 bilhões de pessoas assistindo vocês, e acho que estão maravilhados com o que vocês passaram aqui. Se vocês tivessem que colocar uma frase de efeito, uma frase motivadora para as pessoas que querem empreender e que querem trilhar um caminho de sucesso, igual vocês estão, qual seria essa palavra? Qual seria uma informação criativa? Caraca, se a gente não tava preparado, hein? Olha, eu acho que se eu pudesse definir em uma palavra seria conexão. Pela minha experiência em empreendedorismo e até na minha carreira profissional mesmo. Não se faz nada sozinho e a gente não detém de todo o conhecimento. Desculpa. A gente não detém de todo o conhecimento. Então, esteja aberto a perguntar, a aceitar que, na verdade, na maioria das vezes a gente sabe muito pouco. E vai ter sempre alguém próximo que vai saber mais que a gente, que vai poder contribuir. Seja generoso com aquilo que você sabe. Acho que é muito importante também. O mercado é muito competitivo, mas acho que cada vez mais a generosidade leva a gente a lugares maiores. Então, mesmo dentro do seu nicho ali, onde você tem outros concorrentes, seja generoso com aquilo que você se propõe a fazer, respeito e principalmente se conecte. Conecte com o seu cliente, se conecte com parceiros, conecte com seus concorrentes, porque tem espaço para todo mundo. Então, cada um tem que conquistar ali a sua imagem, os seus objetivos, mas conexão é a chave do negócio. Conexão. Eu Legal. falaria resiliência e confiança. Porque empreender não é fácil. Você vai passar por dificuldades, você vai ter momentos de desespero, você vai ter momentos de querer desistir. Só que se você confia no seu serviço, no seu produto, no que você está fazendo, vai dar certo. Vai dar certo. No máximo que pode acontecer é uma mega experiência e você vai usar em outro momento, que é o que a gente falou. Às vezes você Excelente. empreende aqui, empreende ali. Ah, não deu certo aqui, mas não quer dizer que você não seja bom. Quer dizer que talvez isso não era pra você, mas tente outra coisa. Nem tudo é dinheiro. Excelente. Nem tudo é dinheiro. A resiliência, eu acho que é o principal para um empresário. Porque às vezes você tá no topo, amanheceu o dia, você não tá mais. Então, Já aproveita, despede da câmera 18 ali, da galera que tá assistindo. Manda um abraço e a gente parte pro encerramento. Boa. pessoal, obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Continuem assistindo aí os próximos episódios. A gente vai voltar se eles convidarem a gente novamente. Sim. Qual foi a sua experiência? Aqui? Pra quem tá nos assistindo. Excelente. Nossa, Gostaram do podcast? vocês são muito comunicativos, vocês deixam a gente muito à vontade. Foi muito bom, de verdade. A gente veio com um pouco de medinho, né? Aham. Mas. Friozinho na barriga é bom, né? Friozinho na barriga é bom, mas Vai deu embora certo. igual arroz de vó. Mas muito Soltinho, obrigada. soltinho. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Siga a gente nas redes sociais. Tem uma dúvida, quer saber um pouco mais? Eu não sei se eu tenho grana para contratar. Vamos conversar. O nosso primeiro papo é tudo gratuito, a gente entende. Às vezes a gente, nesse primeiro papo, consegue te trazer insights que mais pra frente você consegue nos contratar. Exatamente. É isso aí. Gente, primeiro, obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Acho que para quem tiver a oportunidade de vir, né, e contar um pouquinho, é muito legal. Como eu falei, generosidade, conexão. Às vezes a gente sabe de algumas coisas e passa e muda o dia do outro numa frase. Então, obrigada mesmo. E como a Nath falou, qualquer dúvida, às vezes, até o próprio profissional que está começando na área, que quer saber um pouco mais, que vai ali escolher sua faculdade e está em dúvida, a gente é super Que legal disponível isso. a trocar ideia, bater um papo, tomar um café. Manda mensagem pra gente no Instagram, no WhatsApp, enfim, estamos à disposição. E quem não veio, venham, que o café deles é bem bom. Mas é isso, gente. Obrigada. Vou voltar pelo... É o melhor café da cidade. Vai lá, Antônio. Manda. Meninas, obrigado por estar aqui no dia de hoje. Separar um tempinho de vocês para vir aqui passar um pouco da experiência. Vejo duas pessoas completamente diferentes, mas tem uma sinergia muito boa, se encaixa. É isso. Continue assim, que só Deus vai orientar vocês e vai Obrigada. colocar vocês na prosperidade. Abençoe a Amém. empresa de vocês. Amém, Obrigada. Parabéns pela entrevista. Sucesso sempre pra vocês. Pra quem tá nos assistindo, com certeza, pra aquele que tá começando, aquele que tá no meio, aquele que tá lá em cima, sentiu aquele gostinho de querer contratar uma agência pra mudar o digital. Isso. Se você não tiver no digital, você tá pra trás. É isso. Muito obrigado meus amigos que estão aqui. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Episódio 31. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, todos os telespectadores. Meninas,
Vocês mandaram muito bem. Obrigada. Desejo sucesso. E o sucesso vai ser inevitável. Vai ser uma consequência de tudo que vocês vêm fazendo pela sociedade, fazendo pelas pessoas. É servidão, né? Então, você comentou, se às vezes tá sem grana alguma coisa, pensa que é uma semente. E se a pergunta fosse ao contrário? Você vai aumentar 3 mil reais no seu faturamento. Só que você precisa investir um pouquinho. Topa? É isso, é o retorno. isso, Lei da exato. semeadura. E a gente se vê no episódio número 32. Toninho, obrigado. Tamo junto. Pierre, as melhores perguntas aqui, sério, desses caras. E se elas conseguiram, se a Suelen conseguiu, se a Natália conseguiu, o Antônio conseguiu, o Pierre conseguiu, você também pode. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu! Isso, valeu, gente.